Nesse vídeo eu quero te ensinar a coisa mais importante em vendas, a arte da persuasão. Mesmo um vendedor mediano, aplicando o que eu vou compartilhar nesse vídeo, consegue se tornar um vendedor top performer. Persuasão em vendas nada mais é do que usar uma técnica para influenciar a tomada de decisão do seu cliente. Diferente de eu usar argumentação lógica, explicando por que você deve comprar essa caneta, quando eu uso persuasão, eu entendo quais são as emoções, os sentimentos, de que maneira você interage com a sua necessidade e como é que eu uso esses sentimentos para influenciar a tua tomada de decisão. Enquanto no convencimento eu uso apenas argumentação lógica, onde eu te explico por que aquele caminho é o melhor, quando eu vou para persuasão, eu tento entender como é que é a tua emoção em relação ao caminho, o que você está tentando fazer e não consegue, onde que você se sente frustrado, quais são seus sonhos, suas ambições, e eu uso as tuas paixões e os seus interesses para tornar mais persuasiva a minha argumentação, e no final você toma essa decisão por um motivo emocional e não por um motivo lógico. Existem diversos estudos que analisam a psicologia humana da tomada de decisão. Na verdade, surgiu um novo campo da economia chamado comportamento de compra, onde é analisado por que a pessoa prefere o produto A ou o produto B, ou quais argumentos eu posso utilizar na minha argumentação para tornar mais convincente a minha fala. E um vendedor, quando ele entende como usar essas ferramentas a seu favor, ele se torna muito mais eficiente. Afinal, ele parou de falar de um produto e passou a falar sobre a conquista, resultado, sonho, dor, desejo, ambição que o seu cliente possui. Agora imagine o seguinte, eu quero vender essa garrafa. E eu chego para você e falo o seguinte, olha, essa garrafa, ela é preta, ela tem esse material no fundo, ela tampa e ela preserva a temperatura da água. Baixíssimo impacto e persuasão dentro do teu processo de tomada de decisão. Agora é o seguinte, eu vou te falar, essa garrafa, ela tem uma característica muito especial, principalmente para pessoas que sentem muita sede. Hoje, quanto tempo você leva toda vez que você vai até o bebedouro pegar água? Você acredita que se você gastasse esse tempo de uma maneira diferente, ou até mesmo se você pudesse gastar esse tempo apenas fazendo ligação, isso permitiria com que você fosse mais eficiente, isso permitiria com que você faturasse mais, isso permitiria com que você mudasse a realidade da tua família? Pois é, com essa garrafa você vai conseguir diminuir significativamente a tua necessidade de ir até o bebedouro buscar água. Por isso, você vai ter mais resultado, mais dinheiro e vai fazer a sua família mais feliz. Você concorda que no primeiro exemplo eu usei apenas características, no segundo eu falei muito mais sobre o seu dia? Eu nem sei se você gasta muito tempo ou não bebendo água, só que eu sei que se eu te mostrar o resultado final que essa garrafa d'água pode causar na tua vida e na vida da tua família, se torna muito mais convincente qualquer argumentação que te convença a adquirir essa garrafa d'água. É a mesma coisa com o seu produto. Quando eu crio uma experiência de compra mais positiva, quando eu exploro a motivação por trás da sua aquisição, quando eu te pergunto o porquê você quer algo e exploro onde está a tua vida e quais são os resultados que você não está feliz, se torna muito mais fácil de convencer. Eu deixo de te convencer pelos meus argumentos e passo a usar os seus argumentos. E essa é a grande habilidade que um vendedor adquire a partir do momento que ele usa a persuasão a seu favor. Se percebe que a principal ferramenta de vendas são as necessidades, os sonhos, os desejos e as frustrações. As pessoas justificam suas compras por motivos racionais, mas elas compram por motivos emocionais. Um pesquisador chamado Robert Cialdini fez um estudo profundo, entendendo quais são os gatilhos que influenciam o processo de tomada de decisão e como é que eu combino esses gatilhos para tornar cada vez mais persuasiva a minha argumentação. Como é que eu uso a escassez, como é que eu uso prova social, como é que eu trabalho a reciprocidade, como é que eu uso o porquê para tornar cada vez mais convincente tudo aquilo que eu compartilho com o meu cliente e, por consequência, como é que eu tenho mais resultado. Agora entenda, não existe fórmula mágica, não existe fórmula de bolo. Para usar qualquer estratégia de persuasão em vendas, ela sempre vai precisar ser adaptada ao contexto do cliente. Quanto mais você estuda, quanto mais você entende, quanto mais você assiste vídeos como esse, até mesmo quando você deixa a sua curtida ou se inscreve no canal, você me mostra que esse conteúdo é relevante e me diz, Thiago, traga mais conteúdos como esse. E outra, quando você marca no sininho para ser notificado, você não perde nenhum conteúdo e você assume um compromisso pessoal contigo de que é muito importante para você estudar vendas para poder vender mais. Por consequência, você consegue mudar a sua vida. Agora, quais são as ferramentas que um vendedor que usa persuasão precisa ter? Primeiro de tudo, escutativa. Eu vejo muitos vendedores falando muito, gastando muita energia, tentando explicar o que está vendendo, quando na verdade o que o cliente quer é ser ouvido. Cada pessoa compra pelo seu próprio motivo. O que você tem que aprender? Aplicar a escutativa. A escutativa é parar e ouvir de verdade. Não é apenas pegar a informação que o cliente está trazendo. É tentar entender por que ele está falando isso, o que tem por trás, qual é a emoção. Ele está feliz, ele está triste, ele está frustrado, ele está com medo ou ele está com uma ambição. Toda vez que eu estou argumentando dentro de um processo de vendas, eu estou sempre tentando entender quem é a outra pessoa e o que ela está buscando. Quanto mais você praticar a escutativa, mais eficiente vai ser a sua persuasão. Quer fazer um bom exercício? Na tua próxima conversa, faça uma pergunta e preste muita atenção na resposta da outra pessoa. Mais do que captar as palavras, tenta entender qual é a intenção da pessoa. Por que ela está me trazendo essa informação? O que ela quer no final? Ela está sendo sincera ou não está? Qual é a emoção que ela está? Ela está feliz ou ela está triste? Quando você estiver fazendo um atendimento comercial, faça perguntas, mas para efetivamente
efetivamente para escutar. E presta muita atenção. Duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai entender muito mais o teu cliente. Segundo, o seu cliente vai se conectar muito mais contigo. Por quê? Porque a gente adora ser ouvido. E a maior parte das pessoas não presta atenção nas outras pessoas. Ela só quer falar de si, falar de si, falar de si, falar de si. Você tem que fazer um exercício. Se esforce para na tua próxima reunião falar apenas 30% do tempo. Faça uma pergunta e joga para o cliente. Faça uma pergunta e joga para o cliente. Agora é o seguinte, quando o cliente compartilhar contigo uma informação do tipo, estou buscando mais resultado em tal área. Não é você pegar e falar, não, beleza, mais resultado? Não, é você mostrar que é importante essa informação. Você fala assim, sério? Você está buscando mais resultado em vendas? Ou o cliente falar, olha, o meu custo está muito alto. Nossa, você está me contando que o teu custo está muito alto? Quanto mais interesse eu demonstro naquilo que o cliente está compartilhando, mais ele se conecta comigo e mais ele vai se abrir. Agora, não adianta você ser falso ou dissimulado. Seja sincero, mostre um interesse genuíno, esteja preocupado com o seu cliente e mostre o quanto importante, o quanto urgente é resolver o problema dele. Agora, uma ferramenta muito eficiente para você vender mais é construir confiança e credibilidade. E uma maneira de você fazer isso é mostrar, primeiro de tudo, que você só vai vender para ele se de fato você perceber que é capaz de ajudá-lo. Seja honesto, seja sincero. A maior ferramenta que existe em venda é ser transparente. Não adianta vir com historinha, com mentirinha ou com história para boi dormir. Não adianta você prometer algo que você não é capaz de fazer. Seja transparente. Eu gosto muito de começar as minhas reuniões de diagnóstico virando para o meu cliente falando, olha, para mim é muito importante entender o teu cenário, entender o que pode estar te fazendo não chegar onde você quer. E para mim vai ser fundamental te fazer algumas perguntas, porque de fato eu preciso entender se eu sou a melhor opção para o teu cenário. Sabe o que eu fiz? Eu instalei no meu cliente a seguinte mensagem, pode confiar nessa pessoa e pode se abrir com ela, porque ela está efetivamente preocupada comigo. Agora, não é para fazer isso da boca para fora, faça isso de verdade, se preocupe de verdade com o seu cliente. Você vai ver que isso leva a tua capacidade de converter oportunidades para um outro patamar. Fundamental, evite usar técnicas manjadas. Falar que é a última peça, falar que está acabando, usar uma escassez que não existe, fingir ser uma pessoa que você não é, ou até mesmo ficar mudando o teu tom de voz para mostrar que você sabe mais do que qualquer coisa. Não faça isso. Toda vez que você traz mentira para a mesa, o cliente é capaz de perceber. Ele percebe, seja por intuição, seja por microexpressão. Você não sabe, mas toda vez que você mente, você coloca a sua mão na frente da sua boca. Você desvia o teu olhar. Você passa pequenas mensagens que inconscientemente o teu cliente percebe e assim você acaba com a tua venda. Algumas técnicas que vão ser muito úteis no teu processo de vendas. Primeiro de tudo, reciprocidade. Reciprocidade é um gatilho mental muito óbvio. Toda vez que eu faço algo por uma pessoa, ela vai querer fazer algo por mim. Toda vez que eu pago um almoço, o que a pessoa fala? O próximo é meu. Como é que eu ativo a reciprocidade com o meu cliente durante o meu processo de vendas? Gere valor, seja consultivo, faça perguntas, mostra que você está preocupado com ele. Isso vai automaticamente instalar um gatilho de reciprocidade no teu cliente. Escassez. Sempre. Vai apresentar uma proposta, vai apresentar um benefício, traga por tempo limitado. Nunca apresente uma proposta padrão. Sempre apresente uma proposta que possui vantagem. Por quê? Porque assim você consegue trabalhar a escassez e trabalhar a prioridade do teu cliente. Nunca vá desarrumado, mal vestido, cabelo despenteado, barba por fazer. Lembra, primeiro o cliente compra você, depois ele compra a tua empresa. Então, vá alinhado, um bom blazer, não custa caro e passa uma mensagem muito positiva. Vista uma roupa que você estaria usando numa entrevista de emprego, onde você usa para vender uma imagem profissional. Use isso a seu favor, você vai perceber que isso vai te ajudar muito. E detalhe, sempre se posicione como especialista. Clientes não querem comprar de vendedores, eles querem comprar de médico, pessoas que dominam o assunto e que vão ajudar ele a tomar a melhor decisão. Nunca vá direto para o preço, sempre pegue pequenos compromissos. Pergunta para o cliente, é uma prioridade resolver esse problema? Essa solução atende o seu problema? Você concorda que esse valor que você vai investir vai gerar um retorno muito alto em relação ao quanto está custando? Repita as mesmas palavras que o seu cliente, use o gatilho da afinidade para mostrar que vocês são semelhantes e que ele pode efetivamente confiar em você. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre rapport. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar na descrição desse episódio. O rapport mostra como é que você usa a afinidade no nível máximo para fazer o cliente confiar muito em você. Agora tem um fator, a arte de contar história é uma das ferramentas mais eficientes no momento de influenciar. No lugar de eu falar simplesmente, olha, você pode comprar esse telefone, eu posso te contar. O ano era de 2007. Steve Jobs subiu ao palco com uma promessa de algo completamente diferente. No início do seu discurso, ele prometeu que traria um aplicativo capaz de navegar na internet, fazer ligações e ouvir músicas. Todo mundo acreditava que seriam 3 aplicativos, mas depois de 15 minutos de palestra, ele mudou radicalmente a história dos smartphones, trazendo para o mercado o iPhone, o celular que mostraria que tudo seria diferente depois dele, criando não apenas o celular mais cobiçado de todos e tornando a Apple a empresa mais valiosa, mas criaria um ecossistema de construção de aplicativos e de negócios que surgiram do zero, se tornando empresas extremamente valiosas como WhatsApp, Spotify, Netflix e muitas
muitas outras. Tudo por conta de um ecossistema criado por esse homem. Eu acabei de te contar uma história sobre o iPhone. É muito mais forte do que eu simplesmente falar, esse é um telefone com essa característica, com essa memória e com essa câmera. Você se conecta muito mais com história. Talvez você tenha visto essa cena na tua cabeça. Talvez você tenha imaginado esse momento onde Steve Jobs mudou a tecnologia e a indústria dos smartphones. Mas o que acontece? Toda vez que eu usar história dentro do meu processo de vendas, eu aumento tanto a absorção da informação quanto a capacidade de influência. Não conta simplesmente que a sua empresa é assim ou assado. Conta a história do propósito, do porquê que a empresa foi fundada, no que vocês acreditam, no que vocês são apaixonados, qual é o grande valor que vocês defendem e por que você levanta todo dia às 5 horas da manhã para fazer o que você tem que fazer. Talvez você não levante. E por que você levanta todo dia para fazer o que você faz? Qual é a paixão da tua empresa e qual é o propósito por trás? Sempre use histórias, porque isso vai influenciar o seu cliente muito mais. Até mesmo no momento de contar uma história de sucesso, você pode falar, olha, eu conversei com uma pessoa que tinha o mesmo desafio que você. O nome dele é Carlos e ele estava passando por esse momento, por esse momento, por esse momento. E no final, ele conseguiu resolver tudo usando o nosso produto. E hoje, ele está muito feliz com uma empresa mais lucrativa, com tal resultado e com tal resultado. Use história. Entenda, persuasão é uma ferramenta muito eficiente para aumentar o teu resultado. Só que você precisa usar ela com ética. Você não vai usar persuasão para vender um produto ruim, para fazer promessas que não são reais ou até mesmo para enganar o seu cliente. Use ela para o bem. Use ela para ajudar o teu cliente a tomar uma boa decisão. Sempre com ética, transparente e usando a verdade. E para você que quer dominar como é que você constrói isso, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário para você fazer um curso sobre venda consultiva, onde eu desço muito mais profundamente em todos esses assuntos. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e marca no sininho, assim você não perde nenhum conteúdo.